Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe de Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me perguntaram a respeito de um acontecimento que já passou, que foi a guerra entre Israel e o Irã. Eu vou fazer uma análise aqui, um react de um debate, acho que na Câmara de Belo Horizonte, no caso são os vereadores, acredito eu, e nós vamos fazer assim uma análise sobre o quanto o debate a respeito do Oriente Médio, e em particular quando envolve a direita e a esquerda brasileira, chega a ser assim caricatural, é pura palpitaria ou macaqueação do discurso norte-americano em seus vários matizes e mostra realmente uma certa carência bibliográfica no que diz respeito a um estudo mais aprofundado que é o Oriente Médio, como também da relação entre Israel e, no caso, a Palestina e agora a guerra do Irã. Vamos lá, vamos analisar essa baboseira aqui. Do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Viva, viva, viva a Palestina! Viva, Ai, meu viva, Deus, que saco. viva a Palestina! Viva a Palestina, esmague o sionismo. Viva a Palestina, esmague o sionismo. Mas antes me desculpem, saudar a todos, a todas, a todes. Sabe o que eu acho muito engraçado? É você ver uma dondoquinha woke defender um país ou então uma cultura que rejeita tudo aquilo que ela acredita. É uma coisa assim meio maluca. Esse pessoal woke odeia o cristianismo, odeia qualquer coisa que possa parecer tradição cristã, e mesmo tradição cristã no âmbito de família, mas ao mesmo tempo eles são aguerridos defensores de uma cultura que tem inspiração teocrática como o Islã. Chega a ser uma coisa cômica, mas não menos cômica do que a direita, como nós vamos ver a partir daqui desse vídeo. E essa musiquinha, que musiquinha horrorosa. É sério, não dá pra levar a sério a esquerda brasileira. Não dá pra levar a sério uma mulher como essa. Pelo amor de Deus. Eu acho que simplesmente ela é uma mulher repetidora de chavões, porque a esquerda assim o disse. Porque era conveniente, só isso. Porque na prática existe um certo antagonismo entre o que a esquerda representa no Ocidente e o que ela quer defender no Oriente. Mas vamos lá. E a todos que acompanham essa importante audiência pública, não só para falar a respeito do genocídio que acontece na Palestina há 20 meses e há 77 anos, um massacre ininterrupto que vem acontecendo ao povo da Palestina, que agora, em 15 de maio desse ano, completaram 77 anos, onde 700 mil pessoas, palestinos e palestinas, foram expulsos de suas terras, de suas casas. Bom, Vejam uma coisa básica. É verdade que a criação do Estado de Israel é bastante problemática e isso custou a expulsão de centenas de milhares de palestinos. Isso é um fato histórico. Claro que os sionistas vão relativizar, vão inventar inúmeros subterfúgios, mas na prática foi o que aconteceu. Até certo ponto ela não está totalmente errada. O problema é que os palestinos também preconizam uma forma reversa contra os judeus. Então, por exemplo, quando esse pessoal fala de uma Palestina livre, eles falam do quê? Da anexação de todo o território que hoje é o Estado de Israel. Porém, a gente sabe muito bem que se os árabes se tornam hegemônicos no território israelense, os judeus têm grandes chances de se dar mal. Isso é uma coisa muito evidente por causa das rixas, das rivalidades e assim sucessivamente. Então, essa ideia de que criar um Estado palestino. E vejam, eu sou a favor da ideia dos dois Estados. Tem que haver uma conciliação possível entre palestinos e judeus. Tá? Porém, o que eles chamam de Palestina livre é a expulsão e a dispersão dos judeus. Basicamente isso. Ou então, eles não são muito claros no que eles chamam de Palestina. Se é a Palestina, que é esse território diminuto que hoje existe, o que sobrou dos palestinos, infelizmente. Mas, por outro lado, eles preconizam o quê? A destruição do Estado de Israel. Só que o que significa essa destruição do Estado de Israel? Significa somente a destruição de uma estrutura política ou então também a destruição física dessas pessoas que são representadas dentro dessa estrutura política. Essa que é a grande questão. E no meu humilde entender, eu penso que os palestinos, embora são atualmente injustiçados e a política israelense seja desastrosa, e até mesmo criminosa em alguns aspectos,
No entanto, os palestinos também não têm uma proposta muito melhor. Mas vamos lá. E nós do comitê estamos aí nas ruas de Belo Horizonte denunciando o genocídio, denunciando o massacre, que desses 20 meses, 70% das mulheres e das crianças são os assassinados. Outra coisa que eu queria dizer é a respeito dessa medalha que foi cunhada em 1934. Em 1934, essa medalha ela foi cunhada pelo agente de comunicação Joseph Goebbels, pela visita de um agente da SS de Hitler à Palestina. E foi tanto sucesso que eles cunharam essa moeda, essa medalha. De um lado, a suástica nazista e do outro lado, a estrela de Israel. E o que está escrito é aqui. Um nazista viaja à Palestina e do outro lado é divulgado no Ataque, que é o jornal de Goebbels, na época. Então, isso aqui é uma prova de que o sionismo está diretamente ligado ao nazismo. Olha, sinceramente, querer simplificar o sionismo nesses termos me parece uma atitude um tanto idiota. Claro que nós sabemos que o movimento sionista é bastante complexo e, mais além, é um movimento também que a gente pode até ter sólidos questionamentos morais. O que ela está falando é a respeito do chamado Plano Havara, ou Havará, né, em que os sionistas fizeram um acordo com o Partido Nazista no que diz respeito à transferência de judeus para a Palestina. Então, os sionistas chegaram com o governo alemão e chegaram no acordo de quebrar não somente o boicote contra a economia alemã, por conta de certas leis ou de certas posições contra os judeus e por conta mesmo da ascensão da ditadura hitlerista, e ao mesmo tempo os judeus pagariam, e os judeus não somente pagariam as passagens dos judeus alemães para ir para a Palestina, como também comprariam produtos alemães para financiar o empreendimento das colônias judaicas. E isso durou até 1939, tá? Se não me falha a memória. Existe inclusive uma obra de um autor também judeu, chamado Edwin Black, cujo livro é O Plano Havara ou O Acordo de Transferência. Vocês podem procurar que a minha informação tem bibliografia, tá bom? Só que, claro, ela aproveita isso para fazer uma politização e dizer o sionismo é nazista. Eu acho que tem realmente pessoas do movimento sionista que lembram os nacionalsocialistas em algum ponto, no sentido de uma mentalidade de supremacia judaica, de racismo e assim sucessivamente. Mas a gente tem que ter cuidado com essas generalizações porque elas são panfletárias e são muito simplificadoras. Mas vamos lá. Eu acho que não tem como a argumentação de que nós somos antissemitas. Não, nós não somos antissemitas. Nós somos antisionistas. Porque o que o sionismo fez com o judaísmo foi uma usurpação do judaísmo para construir um Estado de apartheid, racista, fascista, colonialista, supremacista, contra um povo que estava lá vivendo em paz, com essas três religiões, com as três religiões monoteístas, inclusive judeus morando pacificamente com os cristãos e com os muçulmanos. Mas só que tem que explicar para a senhora. Sabe quem ajudou o sionismo a ganhar a Guerra da Independência em 1948? Foram vocês de esquerda. Na verdade, você está criticando o processo de secularização do judaísmo que o sionismo leva, como de fato levou. Ou seja, o judeu transformou a sua religião num Estado e numa nação. E, portanto, ele acaba esvaziando espiritualmente a religião judaica, sendo confundida com uma concepção estritamente nacionalista. Mas quem foi que apoiou os sionistas na conquista do território palestino? Foram os soviéticos, foram os comunistas. Foram os comunistas que mandaram armas através da Alemanha Oriental, através da Tchecoslováquia, para o Haganah. E isso sem prejuízo de outros grupelhos terroristas, como Irgun, Lehi, etc. Minha filha, explique para nós aí, já que quem funda o Estado de Israel são judeus comunistas e socialistas. Então, quer dizer, olha só que coisa muito cômica. Essa mesma esquerdista que acusa o Estado de Israel de ser fascista, de ser nazista, está ligada ao Estado nazista? E o Estado soviético? O Estado soviético não financiou a empreitada sionista? Financiou. Financiou com armas, com logística contra os árabes. Então, senhora esquerdista, pega que o filho é teu. Israel é uma cria soviética. Se não me falha a memória, a União Soviética foi o primeiro país a reconhecer Israel como nação. E não só isso, mandou armas para os sionistas. Essa que é a verdade. Se não me falha a memória, os americanos queriam criar restrições para dar armas aos sionistas.
Até a Inglaterra ficou furiosa com a política sionista. Porque mesmo que você tenha a Conferência Balfour, você tenha toda uma política de tolerância aos assentamentos judaicos, no entanto, o que os judeus fizeram com os ingleses? Começaram a fazer atentados terroristas contra o governo britânico. E depois que eles ficaram sozinhos com os árabes, quem mandou armas foi quem? Foi a União Soviética. Inclusive, o Estado de Israel é um Estado socialista. Pouca gente sabe disso. 90% das propriedades de Israel são do Estado. A propriedade privada de Israel, se é que podemos dizer assim, ela é cheia de regulamentações estatais. Na verdade, você não tem uma propriedade, você tem uma posse de uma casa. Então você pode transferir a posse de uma casa para outra pessoa, mas não necessariamente uma propriedade. Você não tem propriedade em Israel. Até hoje é assim. Como também os kibbutzim são inspirados no quê? São inspirados no kolkhoz soviético. Então o Estado de Israel nasce socialista e nasce com apoio soviético, apoio comunista. Agora a senhora está criticando a cria de vocês? Ah, vá merda. Vamos lá. Então veio o infortúnio e a desgraça na vida do povo palestino. Nós fizemos um abaixo-assinado para que o Brasil rompa todas as relações com essa entidade genocida, para que o governo brasileiro desse, Lula, não seja lembrado como conivente de um Estado de manter relações diplomáticas, comerciais, militares com uma entidade genocida. Senhorita, eu vou lhe falar uma coisa. Então a gente pode romper com a China. A gente pode romper com muitos países árabes. Porque também existia um histórico de genocídio entre os próprios países árabes. Vejam, por exemplo, a relação que o Brasil tinha com Saddam Hussein. Saddam Hussein massacrou minorias curdas. Jogou gás mostarda e gás sarin nessas populações. Matou mulheres, crianças e assim suavemente. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita está patrocinando um verdadeiro massacre no Iêmen. Com a ajuda americana. Então podemos também recusar a Coreia do Norte. Podemos recusar inúmeros países por conta desse seu critério. Por que o Brasil romperia com Israel? O Brasil não tem que se meter em briga alguma, não é a briga dele. Não é a briga do nosso país. O que a senhora está falando é uma baita de uma idiotice ideológica que não compete às relações internacionais. Nas relações internacionais, o que existe é um jogo de interesse entre as nações, em que as nações se alinham àquelas que sejam convenientes aos nossos interesses. O Brasil tem relações com a China não porque morremos de amor pelo regime chinês, não, é porque eles compram produtos nossos. Nós temos relações com a Arábia Saudita e com o Irã, e já que a senhora fala de tirania, genocídio, blá blá blá, o Irã é uma ditadura teocrática. Claro que muitas pessoas vão romantizar isso, mas é uma ditadura teocrática extremamente draconiana com a população iraniana. Isso porque eu não falei de alguns detalhes da guerra entre Irã e Iraque que foram horrorosos como política de Estado do Irã, tá? Mas enfim, nós temos relações diplomáticas com esses povos. E por que não teríamos com Israel? Veja, eu não estou apoiando ou conjecturando ou realmente acatando o que os israelenses estão fazendo com os palestinos. Eu acho que é uma coisa extremamente brutal, extremamente desumana o que está acontecendo com Gaza, principalmente, e também na Cisjordânia, em que cada vez mais há uma ocupação territorial israelense e eles estão literalmente expulsando aquelas populações das suas casas e do seu próprio território, do seu próprio país. Porém, na diplomacia nós temos que ser práticos. Não podemos resolver nada com relação a Israel e Palestina. Quem vai resolver é a comunidade internacional. Se a comunidade internacional se reunir, aí sim, quem sabe, o Brasil tome um certo respaldo. Mas não é ruptura com o Estado de Israel. Isso aí é besteira, isso é bobagem. Então, vamos lá. Palestina livre do rio ao mar. Palestina livre do rio ao mar. Veja, Palestina livre do rio ao mar. A primeira coisa que eu pergunto para essas pessoas é: o que nós vamos fazer com os 7, 8 milhões de judeus que vivem no Estado de Israel? Quer dizer que esses 7, 8 milhões de judeus têm que se sujeitar ao quê? Ao Hamas, ao LP e assim suavemente? É claro que não vai dar certo também. Não vai dar certo. Porque os palestinos, com sede de vingança, vão querer matar os judeus. Então vejam que o projeto é completamente insensato, né? Vamos lá. Palestina livre do rio ao mar. Sempre Israel, eles tentam destruir Israel, mas Israel está ali prevalecendo e sendo ali de fato um respiro de democracia ali naquele lugar. Aqui nós vamos ver o discurso da democracia e vocês vão ver o quanto isso é contraditório. Da mesma forma que a esquerda woke defende todos os tipos de liberdades mais bizarros que você possa imaginar, em nome de ser contra a cultura patriarcal, contra a cultura machista, contra a cultura religiosa cristã e assim somente, nós vamos ver o discurso da direita, que também é esquizofrênico, num ponto que eu vou denunciar. Eu quero saber, por exemplo, as pessoas, como é que é aqui, ó, gays palestinos fogem para Israel em busca de segurança. Você sabia que o único lugar que tem parada gay ali é em Tel Aviv?
A direita brasileira aqui no Brasil, quando vê parada gay, movimento LGBT, cultura woke nas escolas, que absurdo! Tem que censurar, tem que combater, tem que falar isso e aquilo e blá e assado. Aí quando eles falam de Israel, aí eles enchem a boca e falam assim: Israel é a única democracia no Oriente Médio. Israel é o único país onde há parada LGBT, orgulho gay. Cara, é uma coisa muito esquizofrênica. Você tem um pessoal woke, do tipo pissolista, do tipo sociedade aberta a lá George Soros, que prega todo tipo de liberalismo sexual, e ao mesmo tempo eles defendem uma teocracia como a iraniana que coloca pano na cabeça da mulher. E que tem política da moralidade e dos costumes. Tá? E ao mesmo tempo nós temos a direita liberal, conservadora, que achincalha pelo fato de haver parada gay, fica nesse tipo de birrinha, porque na verdade a gente sabe que a nossa sociedade capitalista liberal financia essas merdas. Eles nunca tocam no cerne da questão. Eles ficam nesse rosnar de sou contra o movimento LGBT, sou contra a parada gay, não sei o que, blá blá blá. Mas aí o elogio que ele faz é o seguinte: o grande problema do Irã é não ter parada gay como há, por exemplo, em Israel. Vocês querem parada gay em Teherã, né? Vocês querem parada gay em Damasco, vocês querem parada gay na Arábia Saudita. É isso mesmo. E detalhe, quer dizer, esse mesmo pessoal condena a agenda gay no Ocidente, defende a agenda gay em Israel. Ou então defende Israel porque tem agenda gay. Vamos lá. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os gays, eles fogem da Palestina com medo de serem mortos? Vocês sabiam disso? Sim. A gente sabe que o mundo oriental não tolera essas liberdades ocidentais. Essas liberdades sexuais que estão minando a moral do Ocidente. Vamos lá. Vocês sabiam disso? Eu sou a favor que a pessoa tenha liberdade. Se ela quiser ser gay, ela pode ser gay onde ela quiser. Ela pode ser gay onde ela quiser. E essa história de combater parada gay, de combater ideologia de gênero das escolas, é só uma aparência. Porque na prática mesmo, se nós analisarmos bem, a única resistência factível que nós vemos é no Oriente. Seja no Oriente muçulmano e no Oriente cristão, viu? Cristão ortodoxo, cristão oriental, católico. A gente não entende a dinâmica e o pensamento desses povos. A dinâmica moral, a dinâmica religiosa. E, no entanto, observamos claramente que essa direita que gosta de falar de cultura judaico-cristã é aquela que defende o mais radical laicismo e o mais radical esvaziamento moral da família e também da sexualidade. Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham mesmo que é elogioso ter parada gay em Tel Aviv ou em Jerusalém? Vocês acham mesmo que é elogioso isso? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que o Estado tenha que patrocinar condutas sexuais que são reprovadas pela maioria da população? Condutas sexuais que quebram o conceito de família, quebram o conceito de uma sexualidade que tenha referência? É isso que nós temos que pensar. E, no entanto, claro, Israel serve de vitrine para dizer: eles têm a única parada gay no Oriente Médio. Poxa, que legal. Olha, eles também têm a legalização da prática de interrupção da gravidez, viu? Olha só que coisa mais louca. A esquerda woke defende uma teocracia islâmica e a direita dita conservadora defende um país woke. E eu digo mais uma coisa. Só existe liberdade em países de matriz judaico-cristã, onde as pessoas podem ser o que elas quiserem ser. Esse papo de matriz judaico-cristã chega a ser até uma piada pronta. Porque, veja, vamos analisar essa questão de Israel. De fato, a sociedade israelense, tá? Nós temos que reconhecer isso. A sociedade israelense é uma sociedade onde há certos aspectos de liberdades civis que nós encontramos no mundo ocidental, tá? Realmente, de fato, uma democracia liberal. Ainda que dentro de uma estrutura estatal socialista. Isso ninguém fala. Nem a direita sabe disso. Quer dizer, a direita defende um Estado fundado por soviéticos. Já disse passagem. Se você perguntar para esses idiotas aí que estão na mesa da direita, eles nunca vão saber disso. Eles não vão saber que o Estado de Israel é um Estado socialista. E mais, além de ser um Estado socialista, foi um Estado fundado praticamente, assim, fundado entre aspas, claro, não estou dizendo fundado, mas foi um Estado que foi auxiliado de forma militar pelos soviéticos, tá? Pelos comunistas. E isso porque os primeiros fundadores do Estado de Israel
pelo menos os principais, vamos pegar Davi Ben-Gurion, Golda Meir e assim sucessivamente, eles eram francamente socialistas, comunistas e ateus, tá? Não deixa de ser divertido isso, porque na verdade a gente percebe o viés ideológico contraditório no que diz respeito à defesa do Estado de Israel, como também da Palestina. E não só da Palestina, como do próprio Irã. Vamos lá, vamos Becerol. Vai fazer parada gay lá na Palestina. Vai fazer parada gay lá no Irã. Pô, realmente, tem que fazer parada gay na Palestina e no Irã. Pô. Tem que mostrar lá que o orgulho gay pra criança palestina. Tá? Criança de 7, 8 anos palestina lá dançando com os drag queens, né? E é interessante, essa é a direita conservadora, tá? Direita conservadora quer parada gay em Teherã, tá? Vai fazer. Por que foi proibido, será? Israel é a maior parada gay que existe no Oriente. Vai lá em Tel Aviv pra você ver. Isso é o que eles podem falar, pô. Olha só, que orgulho, né? Orgulho gay. A maior parada gay que existe. Uma pequena intervenção, não é parada gay mais, vereador, é parada LGBT. Parada LGBT não muda nada, mas tudo bem. Os documentos do Hamas revelam tortura e execução de terroristas homossexuais. Tortura contra gays, adúlteros e palestinos em Gaza. Israel descobre homens acorrentados e chicoteados. Essa é a realidade. E a gente vê aqui também, eu não vou entrar mais nesses detalhes que eu já falei, mas, por exemplo, os cristãos também são mortos lá na Palestina. 2 cristãs foram mortas, mulheres, em igrejas em Gaza. E eu não vi nenhuma movimentação do movimento feminista, né? Primeiramente, eu queria saber que igreja é essa, porque o que eu saiba, Israel jogou um foguete numa igreja em Gaza, que foi a igreja de São Porfírio, se não me falha a memória. Matou 16 pessoas, cristãs. Mas é aquela história, o problema desse pessoal é o discurso ideológico. Eles não analisam os fatos de uma factualidade, de uma concretude. É sempre aquela questão das narrativas, como eles adoram falar. Então é preciso demonizar o Irã, porque o Irã é muçulmano e teocrático, ou então Gaza ou Cisjordânia, que é de maioria muçulmana, e tem minorias cristãs que também apoiam a causa palestina, isso tem que ser lembrado, e essas populações não aceitam essas liberdades ocidentais. E veja, eu não estou aqui defendendo o Hamas, não estou defendendo a autoridade palestina, nada, tá? Eu não tenho a menor admiração por modelo árabe, tá? Diga-se de passagem. O que eu estou falando é o seguinte, é que esse sujeito está exaltando um modelo que aqui no Brasil ele acha decadente. Isso que é paradoxal. Então ele está criticando o fato de que há certas populações que não aceitam o tipo de visão sexual que há no Ocidente. E, no entanto, ele mesmo joga pedra. Só conta a parada gay, tem que cortar subsídio da parada gay, e não sei o que, blá blá blá, esse tipo de coisa. É uma contradição bizarra, diga-se de passagem. Quer dizer que, segundo você, o Oriente Médio tem que virar uma democracia liberal woke. Tem que virar uma democracia liberal, negar as tradições desses povos excessivamente. Simplesmente jogar na lata do lixo que eles acreditam. Veja, eu não sou a favor de perseguição homossexuais. Eu acho absurda a perseguição dos homossexuais. Mas também eu acho absurdo o Ocidente financiar a homossexualidade. Exaltar a prática homossexual como se fosse uma prática tão válida quanto você constituir uma família. No caso, uma família natural. Eu, como cristão, evidentemente, objeto à agenda homossexual. Qualquer cristão, evidentemente. Mas da feita que isso já é institucionalizado pelo mundo ocidental, então podemos entender o posicionamento do Oriente como uma forma de resistência. Claro que aqui, evidentemente, tem que ter cuidado com essa palavra, tá? Porque não é porque haja uma certa aversão a esse tipo de modelo ou esse tipo de prática, é que também vão justificar a perseguição aos homossexuais, espancamentos ou até enforcamento de homossexuais. Tá? E isso porque, recordemos, muita gente não sabe que há um grande índice de homossexualidade no mundo islâmico em alguns países. Isso é explicado por conta de questões de dote, ou mesmo no Afeganistão, que tem práticas extremamente terríveis de abuso sexual de crianças. Isso existe. Não estou dizendo que o islâmico seja abusador de crianças, pelo amor de Deus, não é isso, não estou falando isso. Mas existem países islâmicos que têm esses problemas, e no Afeganistão a coisa é terrível mesmo. Em alguns países islâmicos, por conta do problema do dote, do casamento e tudo, havia muito a questão da homossexualidade. Mas era muito rígida, muito caladinha ali, porque a legislação islâmica com relação a isso é bastante dura, bastante draconiana. Mas vamos lá. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui é de um país soberano, de uma nação que tem sim direito a se defender, tem sim direito a buscar a melhor forma dela conviver nesse ambiente conflituoso. Não, pera lá. Que direito é esse que toma a terra de outro povo, que subjuga outro povo, que quer expulsar e deportar o outro povo? A democracia liberal,
serve como um argumento legitimador das piores aberrações. E se nós analisarmos durante 20 anos de política ocidental no Oriente Médio, foi uma política extremamente desastrosa e eu diria revolucionária. Já começa com a invasão do Iraque. Veja, eu não estou aqui defendendo Saddam Hussein. Saddam Hussein era um monstro, era um homem maldito, era um homem desgraçado. A família dele era uma família muito brutal, muito corrupta, enfim. E o Saddam era uma pessoa realmente bastante abjeta. Porém, a gente sabe que a invasão do Iraque não foi motivada pelos lindos olhos do povo iraquiano. Foi motivada por uma simples questão geopolítica e estratégica. Só que, tirando Saddam, se deixou um vácuo para coisas muito piores, como por exemplo o ISIS e outros grupelhos radicais de origem sunita. Eu não vou longe. A política ocidental derrubou a ditadura do Bashar al-Assad. Era um ditador? Era. Mas comparado, por exemplo, ao que vem depois, ou que prometeu vir, ou que está prometendo, já que agora a sucursal da Al-Qaeda domina a Síria atualmente, as coisas podem ser bem piores, principalmente para a população cristã. Quando nós percebemos as Nusra, no caso que é a Al-Qaeda Síria, o Daesh e muitos outros que foram apoiados pelo Ocidente para destruir a Síria, então eu pergunto, por que os orientais teriam razões de gostar do Ocidente? O Bashar al-Assad protegia as minorias cristãs. E hoje as minorias cristãs estão apavoradas porque o Ocidente colocou um membro da Al-Qaeda. Aí vem com esse papo, democracia liberal. Sim, democracia liberal pode matar, pode roubar, pode destruir. Democracia liberal pode jogar uma bomba atômica, pode jogar napalm. Democracia liberal pode financiar os piores políticas imperialistas. E aí? O século XIX está aí. Quem é que vai dizer que a Inglaterra, no final do século XIX, não era um sistema parlamentar, democrático, ainda que monárquico? Ou mesmo a Bélgica do rei Leopoldo. A Bélgica do rei Leopoldo era uma Bélgica parlamentar, mas que financiou uma das maiores atrocidades da colonização africana, que foi a questão do Congo belga, em que morreram mais ou menos 10 milhões de congoleses vítimas de brutalidades e atrocidades dos belgas. Isso porque eu não estou falando de outras colônias, viu? Então, a lógica ideológica da democracia serve justamente para escamotear a ideia de que a democracia seria um regime perfeito, lindo e maravilhoso, e a gente sabe que não é bem isso. Eu vou dar um exemplo clássico, até mesmo do discurso da esquerda. Quando o Breno Altman, que é um crítico acirrado do Estado de Israel, e ele é judeu, e quando ele diz a democracia israelense é só uma democracia para brancos, ele parte da pressuposição de que o fato de algo ser democrático já é algo glamouroso por si mesmo. A democracia elege até ditador, como no caso do Hitler. O Hitler foi eleito dentro de um pleito democrático e deu o que deu. Como Netanyahu vive num sistema democrático. Querendo ou não, sendo uma democracia só para os judeus, ou como até acrescenta o Altman, judeus brancos, judeus de origem askenazita, ainda assim é uma democracia. Podemos dizer que o ambiente israelense é um ambiente tipicamente liberal. Existe liberdade de pensamento, existe liberdade de opinião, existe liberdade de crítica, existe liberdade de imprensa e assim sucessivamente. E nem por isso se pauta o fato de que uma democracia não pode cometer crimes ou não pode cometer geopolíticas criminosas. Porque dentro do âmbito da geopolítica, esse fator democracia versus ditadura é um elemento muito relativo. Democracias podem apoiar ditaduras. Os Estados Unidos apoiaram várias. E no Oriente Médio apoiam. A maior aliada de Israel e Estados Unidos é talvez a teocracia mais brutal do mundo islâmico, que é a Arábia Saudita, que é dentro do sunismo arabita. E esses maravilhosos lindinhos defensores da democracia liberal parece que não se dão conta disso. Como, por exemplo, quem tomou poder agora na Síria, e ele é uma incógnita, diga-se de passagem, é um membro da Al-Qaeda, é uma sucursal da Al-Qaeda que rompeu aí e tem toda aquela visão do fundamentalismo do radicalismo islâmico. Talvez ele não tenha mostrado as asinhas agora. Vai talvez futuramente, porque as populações cristãs estão já aterrorizadas. E quem financiou essa merda? Esse ocidente liberal laico que tem parada gay. Ah, que lindo.
Ah, merda. Mais uma vez, se não querem ser atacados por Israel, é só não atacar Israel. Se Israel baixar as armas, Israel acaba. Se o Hamas e os outros terroristas, como o Hezbollah, como o Irã também, que financia esse tipo de movimento, baixar as armas, a guerra acaba. Isso é uma grande mentira, porque durante 70 anos, ou até mais, Israel só tem ocupado e tomado espaço do território palestino. É muito bonitinho falar assim, olha, Israel sempre tem que declarar guerra contra alguém para se defender. Para com isso. É verdade que existem inúmeras guerras pelos quais Israel teve ameaça de sua existência. Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur e assim sucessivamente. Porém, a população palestina está sendo expulsa, deportada, meu filho. E não me venha dizer que, por conta do ataque do Hamas, é justificável a política israelense. Eu poderia até ser ousado em dizer, e aqui colocar uma seguinte questão para vocês. Uma questão muito básica. Israel, teoricamente, sabia do ataque do Hamas. Existem muitas evidências que foram, inclusive explanadas na imprensa, de que o governo israelense sabia que o seu território seria atacado. Vejam, olha só o serviço de inteligência do Mossad. Vamos pegar alguns pontos chaves, porque no meu humilde entendimento, esse ataque do Hamas teve uma certa cumplicidade do Estado israelense. Israel conseguiu se infiltrar na cúpula do Hezbollah, que é aquele grupo libanês de matriz muçulmana que tem inimizade com o Estado de Israel. Eles conseguiram produzir milhares de bips, criaram uma empresa de fachada e também colocaram explosivos nesses bips, e esses bips explodiram ao mesmo tempo. Quer dizer, nesta ação, que podemos dizer de filme, morreram 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Olha só o nível de controle de um serviço de inteligência. Eles se infiltraram no grupo inimigo, conseguiram vender os bips, por quê? Porque o Hezbollah usava bips por causa da tecnologia. Se eles usassem celular, eles poderiam ser detectados. Então, dentro do sistema de bips, é um sistema mais primitivo, então, teoricamente, não teria controle de localização e assim sucessivamente. Só que não. Os israelenses conseguiram se infiltrar, fabricaram esses bips e colocaram explosivos, e mataram uma boa parte da liderança do Hezbollah. Depois veio a guerra contra o Irã. Israel conseguiu matar boa parte da alta cúpula do regime iraniano. E mais além, o Mossad estava infiltrado dentro do governo iraniano, e até o serviço de contra-inteligência iraniano, o chefe do serviço de contra-inteligência iraniano, que era para detectar espiões israelenses, era um espião israelense. Olha só o nível de infiltração e de controle de um serviço secreto. Então vocês acreditam mesmo que um sistema de controle tão fantástico como esse, um sistema de espionagem tão abissal como esse, não sabia do ataque do Hamas? Vocês acreditam nisso? Eu tenho quase que certeza que Israel queria essas guerras e precisava de uma situação para motivá-las. E essa situação foi o fato de fazer vista grossa a uma ameaça real que se concretizou no dia 7 de outubro de 2023. Nada me convence do contrário, porque Israel tem um controle completo sobre Gaza. Tem um controle total. Eles foram avisados por vários agentes do governo. E eles fizeram vista grossa dizendo, não, eu não acredito nesses ataques. Para com isso. Para. Como não acredita? Você não investiga? Claro que eles sabiam. E aí Israel permitiu ser atacada por um grupelho. Vamos ser sincero, o que é o Hamas perto do exército israelense? Nada, Experimente o exército israelense brigar com os traficantes do Rio de Janeiro. Talvez o Hamas tenha um treinamento um pouquinho melhor. Mas é só isso. O Hamas não é páreo para destruir o Estado de Israel. Aliás, não existe nenhum país do Oriente Médio que seja páreo para destruir o Estado de Israel. Como de fato se revelou no Irã. O Irã não tinha capacidade de dominar o seu próprio espaço aéreo. E eles foram duramente bombardeados.
Então veja esse comentário que ele diz: olha, se ninguém atacar Israel, vai ter tudo paz. Para com isso, meu filho. Israel apoiou a ascensão de um sujeito da Al-Qaeda na Síria. Provavelmente Israel e os Estados Unidos financiaram a guerra civil contra o Assad, para debelar o Assad. E o mais interessante, Israel e Estados Unidos promovem grupos terroristas da pior espécie. Grupos de matriz arabita. Como, aliás, o Hamas é uma cria alimentada pelo Serviço Secreto Israelense. Da mesma forma que a Al-Qaeda é, por assim dizer, uma criação americana, ou foi alimentado pelos Estados Unidos através da figura do Osama Bin Laden, o Hamas foi apoiado pelo Serviço Secreto Israelense por conta da figura do Sr. Ahmed Yassin, que é o fundador do Movimento Hamas. E que o Movimento Hamas antes era uma instituição filantrópica da Irmandade Muçulmana. Então vocês parem com esse papo furado de dizer Israel é uma coitadinha que só está sendo atacada. Israel ocupa território palestino, humilha os palestinos, coloca os palestinos piores do que merda, e agora eles estão ameaçando expulsar toda a população palestina. São 2 milhões de pessoas sendo deportadas do seu próprio território para criar, sei lá, cassino, não sei o quê, com aquelas piadinhas nojentas do Trump. Aí quer dizer, não, mas a democracia liberal tá tudo bem. Democracia liberal pode praticar deportação em massa de pessoas, pode tomar território, anexar e até matar essas pessoas, se não expulsá-las. É isso que vocês estão falando, cara. Para, meu. Vamos lá. Obrigado, presidente. Cheguei no meu gabinete lá agora e vi que estava tendo essa audiência pública aqui e fiquei muito espantado. Olha só esse animal. Olha só esse estrupício. Make America Great Again. Cara, esse é o perfil da direita imbecil brasileira. O sujeito defende um país que hoje está tributando 50% das nossas mercadorias. Está querendo acabar com a economia nacional. E aqui vale um adendo sobre aquele outro animal, o senhor Eduardo Bolsonaro, deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, que está fazendo lobby para boicotar não somente a economia brasileira, como a economia do Estado de São Paulo. Se existe uma coisa nessa direita brasileira, é que ela é realmente patriota. Ela é patriota americana e israelense, mas menos patriota do Brasil. Eles odeiam o Brasil. É incrível isso. A forma como eles tentam subestimar o próprio país, e eles têm essa mentalidade de rapariga, de cais do porto, esperando que um gringo a salve da miséria e da prostituição. Essa é a situação do Bolsonaro. E observem o que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro foi fazer lobby político contra o próprio país. Mas não é a primeira vez que ele faz isso. Quando os imigrantes brasileiros estavam sofrendo retaliações do governo americano e até mesmo deportações, vamos pegar o caso até mesmo dos imigrantes ilegais brasileiros. Ora, é função do Estado brasileiro defender os seus nacionais, mesmo em situação irregular. Chegar com o governo americano e negociar o fato de que essas pessoas, por mais que elas possam ter entrado por meios ilegais no território americano, elas não vão lá para roubar, não vão para matar nada, vão para arranjar emprego. Inclusive pegar trabalhos que os americanos não fazem, tá? E por inúmeras situações de preconceito, de marginalização, eles hostilizam o imigrante, mesmo o imigrante legal. Aí sabe o que o senhor Eduardo Bolsonaro faz? Ele se torna porta-voz do governo Trump, usando esse chapeuzinho vagabundo aí, o chapeuzinho do MAGA, sabe? Como se o brasileiro fosse um cidadão de segunda classe. A direita brasileira quer que uma nação como o Brasil, que tem grande chance de ser uma potência mundial, seja uma província dos Estados Unidos. Tal o nível de cadelice, de cachorrice. E é pior do que isso. Além do senhor Eduardo Bolsonaro boicotar a economia brasileira, ele ainda acrescenta, olha, empresário brasileiro, agora que vocês serão tributados para botar no cu de vocês, não invista no Brasil não, tá? Vai investir nos Estados Unidos. Cara, se isso não é entreguismo, se esse cara não é um traidor da pátria, eu digo, você é um idiota. Tem gente que acredita piamente que o Trump está fazendo isso pelos lindos olhos azuis do Bolsonaro. Parem com isso. O problema é que o Brasil está próximo do BRICS. E observem que o Brasil tem relação com a Rússia, com a China e com a Índia e muitos outros países,
justamente para sair dessa esfera de ser coloniazinha de um país em particular. Então, o Brasil tem uma relação de equilíbrio entre as superpotências, entre a Rússia, entre a China, entre os Estados Unidos. Mas não, na cabecinha de retardados que usam esse chapeuzinho vermelho, o Brasil tem que ser uma putinha dos Estados Unidos, tem que ser uma cadelinha. E isso porque, até ontem, esse pessoal que fica clamando por democracia, dizendo que os Estados Unidos têm que resolver todos os nossos problemas, estavam tentando um golpe de Estado. Mas é aquela história, eles estavam na porta do quartel, exigindo que o exército interviesse. O Bolsonaro estava articulando por baixo dos panos, cooptando o general, fazendo o diabo a quatro, mas eles estão dizendo que não houve golpe, que não houve tentativa de golpe. Ah não, porque o exército não estava na rua. E daí? Mas vocês cooptaram o exército. E o exército disse não na cara de vocês, isso é uma tentativa. E aí, eles acham que para combater o Alexandre de Moraes é preciso sacrificar a economia e até mesmo a independência do país. Olha só o nível desses analfabetos que se dizem patriotas. Esse é o patriota mesmo, patriota americano. Olha aí o patriota americano usando o chapeuzinho de maga. E tem gente brasileira que defende isso, porque tem cabeça de cachorrinho vira-lata. Isso aí é um bando de vira-latas. Ah, Israel, não sei o quê, porque é a única democracia do Oriente Médio, porque tem parada gay e LGBT que seja. Com uma direita dessas, o Brasil não precisa ter inimigos. Com o Eduardo Bolsonaro sendo deputado pelo estado de São Paulo, e é o estado que vai ser mais prejudicado pelas taxações de Trump, olha, vocês não precisam de ter antirrepresentantes contra vocês. Eu raramente vi um grupo político tentando fuder o Brasil como a direita quer fuder. Nem a esquerda, com todos os esquemas de corrupção possíveis, chegou a esse ponto. E aí você vê aqueles argumentos vagabundos da direita brasileira de que o Brasil tem relações com a Venezuela, tem relações com ditaduras, e blá blá blá. E os Estados Unidos têm o quê? Os Estados Unidos têm o quê? Tem relações com a democracia? A Arábia Saudita é democracia? A própria China. As empresas americanas estão na China. É democracia também? Bando de idiotas, bando de retardados. Vamos lá, besteira, besteira, besteira. Ao ver pessoas que vocês denominam de esquerda, que defendem as pautas que defendem aqui no Brasil, vêm defender o regime da Palestina, o regime do Irã. É, da mesma forma que você condena as pautas da esquerda aqui no Brasil e a exalta quando é de Israel. Vai entender a lógica. Ou então dos Estados Unidos mesmo. O regime da Palestina e o regime do Irã são regimes ditatoriais que oprimem mulheres e LGBTs. LGBTs que fala, que você falou, né? É o termo correto, né? Eu quero mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Eu vi que... Como é que você... Tá, a Arábia Saudita também oprime mulheres e LGBTs e vocês não estão escandalizados com isso quando é aliado dos Estados Unidos. Aliás, a vida na Arábia Saudita para mulher é pior do que a do Irã. Muito pior do que a do Irã. Muito pior do que a da Síria. Olha que a Síria até então era governada por um Estado laico. Da ditadura do Baath, do Bashar al-Assad. E o Ocidente ajudou a derrubar o Assad para colocar um Estado Islâmico, porra. Que hipocrisia, cara. Vamos, besteira, besteira. Deixamos? Deu Vaz, ela chegou aqui e comentou. Bem-vindo a todos, todas e todes. O que você acha que vai acontecer quando você falar todos na Palestina pro Hamas? Nada? O que você acha? Outra coisa também. Eu tomei a liberdade de, enquanto você estava mostrando a sua moeda, tirar uma foto, até te pedir, e pesquisar no site certificado de fato, sua moeda é falsa. Isso é uma montagem, feita por grupos de esquerda pró-Palestina. Pode pesquisar e tira uma foto aí, professor de faculdade. E pesquisa aí. Gente. Olha, sinceramente, eu acho muito divertido esse tipo de debate, porque na prática vocês percebem a incongruência, tanto da esquerda como da direita. Até porque, se nós analisarmos a questão Israel-Palestina, por mais que o tema seja sensível pela repercussão ou coisa parecida, no entanto, do ponto de vista estritamente diplomático, não é um problema nosso. Não é um problema do Brasil. É um problema das grandes potências, porque, na verdade, se nós analisarmos Israel, Síria, Irã, Iraque, Arábia Saudita, são territórios que têm como disputa geopolítica a Rússia, a China e os Estados Unidos. E Israel, de alguma forma, representa o domínio americano. E aqui a gente faz a seguinte pergunta: quem é que domina quem? É Israel dominando os Estados Unidos ou os Estados Unidos dominando Israel? Porque o lobby judaico é muito poderoso nos Estados Unidos. É muito poderoso, tá? Mas seja o que for, o fato é o seguinte: não é uma briga nossa. Só a direita brasileira, que tem um colonialismo mental total, é que acha que nós devemos aderir à política americana. Que é uma política absurda. É uma política que prejudica totalmente o Brasil.
E por que prejudica o Brasil? Porque nós temos uma relação muito amistosa com o mundo árabe. Nós somos os primeiros produtores de carne halal do mundo, se não me falha a memória. Ou um dos maiores vendedores, tá? E justamente nós disputamos esse mercado com os Estados Unidos e outros países. E nós somos procurados em primeira grandeza. Mas segundo esse Make America Great Again, esse sem personalidade aí, nós temos que romper com o mundo árabe e ficarmos alinhados a Israel a troco de nada. A troco, sabe o quê? De uma subserviência covarde, de uma subserviência estúpida por uma questão meramente ideológica. Vejam a declaração, por exemplo, recente do Flávio Bolsonaro no que diz respeito à política da taxação contra os produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Não, vocês têm que se sujeitar aos Estados Unidos como se o Brasil fosse o Japão derrotado na Segunda Guerra. Olha só o nível de loucura. Esse mesmo patife, esse mesmo canalha, que diz, por exemplo, que a gente não tem que fazer nada contra o Supremo Tribunal Federal, até porque ele é um cara rabo preso. Esse mesmo senador que poderia mobilizar o Senado para fazer algum tipo de limitação ao Supremo, ele não somente não faz nada, como ele representa interesses completamente alienígenas no Brasil. Ele representa um interesse anti-Brasil. Ou seja, tem que destruir a economia brasileira mesmo. Eu estava vendo aquele picareta do Gustavo Gayer dizendo, não, olha, o Brasil tem que receber boicote mesmo, por causa da ditadura da Alexandre de Moraes, blá blá blá, esse tipo de coisa. Quer dizer, você brasileiro médio, você brasileiro pequeno, tem que pagar do seu bolso por uma quesilha de meia dúzia de gato pingados que até um está fazendo merda dando golpe de Estado. E como o Estado brasileiro está dando um pau neles, aí claro, quem tem que pagar é todo mundo. Esse é o pensamento bolsonarista. Quando eles querem safar o rabo deles, eles são capazes de vender até o próprio país. Eu não estou aqui defendendo a política do Supremo Tribunal Federal. Já começa por aí. Mas para resolver os problemas do Supremo, bastava que o Senado se mobilizasse. Mas eles não querem se mobilizar. Eles estão na mamata, eles estão no melhor dos mundos possíveis com o PT, inclusive a direita brasileira. É muito cômodo você encher a boca para falar mal do Alexandre de Moraes, para falar mal do Supremo, e assim sucessivamente, e não fazer porra nenhuma. Ficar lacrando na internet dizendo que é contra isso, contra aquilo, e na verdade você não é contra nada, você é um covarde, um safado, e você não quer arriscar seu rabo. Você quer arriscar o rabo do povo brasileiro, você quer arriscar a economia do Brasil, você quer arriscar até mesmo a soberania do país. Mas você não. Quem tem que se fuder é o Brasil, não é você. Não é o bananinha lá que está nos Estados Unidos querendo nos fuder. Essa que é a verdade. Desculpa a expressão chula. Nos fuder. O que a economia brasileira no conjunto tem a ver com a atitude do Alexandre de Moraes? E quais são os meios que o Congresso Nacional tentou para coibir o abuso de poder do STF? Nada. Eles não fazem nada. Como, aliás, o senhor Flávio Bolsonaro, esse entreguista que disse que a gente tem que ficar de quatro para os Estados Unidos, já falou 1000 vezes que não, eu sou contra o impeachment do Supremo, porque não sei o quê, a gente vai causar um conflito. Para, meu filho, até ontem vocês estavam tentando levar um país a uma guerra civil? Vocês estavam querendo fazer um golpe de Estado? E você, bolsonarista, acredita nessa pataquada? Você acha mesmo que o Trump está preocupado com os problemas do Brasil? Ele está preocupado em arruinar a economia brasileira. Por quê? Porque a economia brasileira está querendo se desligar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem perder o controle da economia mundial. Essa que é a verdade. E você, idiota bolsonarista, acredita nos agentes estrangeiros traidores que são da direita brasileira. A direita brasileira serve para trair o país. É o patriota que faz tudo que prejudica o país. Prejudica o imigrante brasileiro, prejudica o cidadão brasileiro, prejudica a economia brasileira, prejudica a geopolítica brasileira, prejudica tudo. É óbvio que nós estamos sendo boicotados pela própria direita. E o mais interessante é que essa política de direita deu um presentão para o PT. Deu um presentão, porra. Agora, você que quer preservar a economia brasileira, você vai defender o BRICS? Você vai defender a China, cara. Sabe por quê? Porque a China é a única economia que antagoniza com os Estados Unidos. E é, talvez, o nosso maior parceiro comercial da atualidade. A política do Trump e da direita deu o Brasil de mão beijada para a China. Porque o Brasil não vai ter opção. Qual é a opção para enfrentar 50% de prejuízo de exportação que os americanos vão imputar? É vender mais para os chineses, ora. É isso que vai acontecer, idiota. Bolsonarista, retardado. É isso que vai acontecer, o bolsonarista estúpido.
E isso porque a política de vocês é uma política de destruição da soberania nacional mesmo. Eu não vou tocar no mérito das arbitrariedades do Supremo. Sim, existe muito abuso de poder do Supremo atualmente, mas isso tem que ser resolvido pelos brasileiros, e os brasileiros podem resolver isso. Se vocês conseguiram eleger deputados e senadores no Congresso Nacional e vocês não fazem porra nenhuma, inclusive vocês pedem que o estrangeiro resolva o problema de vocês, eu digo que isso é uma traição. E eu digo covardia também. Vocês são os covardes. Vocês são covardes, são traidores, são vendilhões, são safados, são vagabundos. É isso que vocês são. Tá bom? Vamos lá, vamos ver o besterol. Gente, uma coisa interessante vocês saberem, vou mostrar algumas fotos aqui, porque pra gente poder ver a realidade. Porque pra vocês verem quem realmente defende as mulheres, quem realmente defende os LGBTs, quem realmente defende a liberdade. Isso aqui... É esse papo, liberdade versus tirania. Como se os países liberais não fizessem pacto com essas, entre aspas, tiranias. É claro que eu coloco aqui entre aspas, porque são tiranias de fato, porém são tiranias convenientes à democracia liberal. Então esse papo de dizer, em Teherã ou na Palestina se persegue homossexuais, blá 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 e tudo mais. Tudo bem, a gente reconhece que existe uma atitude que não é condizente com nossos valores. Agora, o Ocidente compactua quando é conveniente. Esses discursos são eminentemente retóricos e legitimadores. Se Israel é uma democracia e a Palestina, teoricamente, é uma ditadura, então tem que destruir todos os palestinos. Essa é a lógica deles. Vamos lá. Aqui, dá licença, por favor, meu presidente, por favor. Presidente, por favor. Gente, pela ordem, só um pequeno detalhe. Se a gente deixa ele concluir rapidamente, acaba rápido. O sofrimento acaba rápido, fica tranquilo. Aqui, isso aqui é um casal, deixa eu mostrar pra câmera lá também, pra todo mundo. Isso aqui é um casal de homossexuais sendo executados no regime do Irã. Enforcados, tá? Enforcados. Algum, eu mostro pra você, vai ser um prazer. Quem falou aí pode me procurar que vai ser um prazer. Por acaso, Israel declarou guerra ao Irã por causa dos homossexuais? Você acredita nisso? Você é tão estúpido acreditar nisso, meu amigo? Ainda mais com esse chapeuzinho ridículo que mostra que você é subserviente a uma nação que quer nos fuder? É isso mesmo? Você acha mesmo que os israelenses estão preocupados com os homossexuais iranianos? Ou os homossexuais sírios, homossexuais palestinos? Tá bom. Vocês acreditaram na moedinha fake aqui? Vai acreditar minha foto? Então aqui, ó, um casal de homossexuais sendo executados no Irã. Tá aqui. Olha o que vocês estão defendendo. Tá, mas desde quando isso justifica a política israelense bombardeando o Irã ou querendo destruir o Irã? Ou então até desestabilizar o regime iraniano? Vejam, alguém vai dizer assim, mas você defende a teocracia islâmica? Claro que não. Porém, o fato é o seguinte. Quando você desestabiliza um regime, a primeira coisa que você tem que pensar é o que você vai colocar no lugar. E observem que toda tentativa de desestabilização do Oriente Médio veio um grupo pior financiado pelo Ocidente. Nós estamos vendo aí a Síria. Nós estamos vendo o Iraque. O Iraque hoje em dia é um país destruído. É um país onde, entre aspas, existe uma democracia, mas na prática é um país que está em vias de completa desagregação. Eu poderia pegar o caso da Líbia. A Líbia do ditador Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi era maravilhoso, lindo? Não, não era. Mas ele dava uma estabilidade ao país que hoje o país não tem. O país hoje em dia está fragmentado em vários tipos de grupos, de clãs ali, e até mesmo tem escravidão. Olha só, um país que era relativamente próspero na mão de um ditador autoritário. No entanto, saindo desse ditador, quem é que ficou no lugar? Um bando de grupelho fanático muçulmano se matando entre si. Sem prejuízo das brutalidades que hoje a Líbia sofre. A Síria foi a mesma coisa. Mais de 10 anos de guerra civil. Comunidades inteiras foram exterminadas, comunidades cristãs foram proscritas. E bota na conta do Ocidente isso. Aí esse pessoal fala assim, perseguição cristã no mundo muçulmano, no Oriente Médio. Ué, mas o Ocidente financia os piores grupos muçulmanos? Então que moral esse pessoal tem pra falar? Que moral? Moral alguma. Esse papinho ideológico, dizer, se mata gay no Oriente Médio, tem parada LGBT em Israel, e daí? E daí? O que está contando na disputa política entre esses povos não é isso. O que está se colocando ali é a questão de uma hegemonia geopolítica, mas também a sobrevivência de certos povos. Se a Palestina tem uma relação com a homossexualidade que não é israelense, ainda que possamos discordar da política do Hamas ou de qualquer outro grupo muçulmano, no entanto, isso não dá o direito de exterminar, por exemplo, a população palestina, de expulsar, de destruir sua casa, de matar suas famílias. É isso que está acontecendo na prática. Tudo por um projeto de quê? Islâmico, terrorista, assassino, psicopata, blá blá blá. Veja que eu não sou entusiasta do Islã. Eu acho que tem muitas coisas que pode se acusar no Islã.
Mas a gente tem que ter muito cuidado de querer desumanizar a pessoa islâmica. Como também desumanizar o judeu. Como também desumanizar qualquer pessoa. Eu posso ter inúmeras objeções aos islâmicos, como de fato eu tenho várias. Inclusive a história islâmica para mim é horrorosa. Eu não tenho a menor simpatia pela história islâmica. Mas eu não posso achar que mulheres e crianças que estão sendo assassinadas pelo exército israelense, elas têm algum tipo de culpa ou seja justificável deportá-las e expulsá-las como se elas fossem animais. Como se elas não fizessem parte do território delas ali. Então, justificar uma política de deportação e de genocídio, que é o que vocês estão justificando, em nome da desumanização do outro, é algo que eu não posso admitir por uma questão meramente humanitária. Vamos lá. Tem mais coisa. Isso aqui é um LGBT sendo jogado de um prédio. Vocês defendem um regime que faz esse tipo de coisa. Se esse regime se perpetuar no poder, ele vai continuar matando LGBTs. O vereador dos Estados Unidos faz muito parecido assim. Os Estados Unidos pode ter preconceito como tem aqui no Brasil, mas não enforca nem joga LGBT de prédio. E aqui, se algum LGBT sofreu algum tipo de ação nesse sentido, Pablo, vamos deixar o vereador vir concluir, mulheres aqui, todas mulheres muito bonitas, com seus cabelos à mostras. Isso aqui é o que acontece. Uma mulher adulta, uma mulher que fica sem usar o véu na cabeça, ela tá sendo apedrejada, pra todos verem. Eu até tampei aqui, ó, mas quem quiser procurar a fonte pode ver. Eu até tampei ela aqui, ó, porque é feio, é uma coisa muito feia. Tá. A gente pode fazer uma caricatura dos islâmicos nesse sentido, tudo bem, eu não concordo com essas práticas horrorosas. Mas isso também não justifica Israel jogar míssil na casa de alguém ou no conjunto habitacional. Não justifica Israel pulverizar escolas, pulverizar igrejas, pulverizar mesquitas, pulverizar hospitais e assim sucessivamente. Veja que isso aí é um tipo de alinhamento da questão que não toca no ponto essencial. Claro que a gente não vai defender o que acontece no mundo islâmico, como aliás eu não defendo. Eu não sou desses caras que ficam apaixonados por uma facção política e acham que tudo que essa facção política faça é necessariamente certa. É claro que isso é absurdo. Claro que isso é absurdo. Mas esse é o tipo de alinhamento da questão que não aborda o ponto essencial. Com todos os aspectos, por assim dizer, éticos e morais que existem em Gaza ou em Israel, e que talvez os palestinos não aceitem esse tipo de liberdade, isso também não justifica uma política que está expulsando de suas terras, destruindo suas casas, pulverizando um país inteiro. E colocando, inclusive, uma política de segregacionismo, de racismo e assim sucessivamente. Isso não é invenção. Isso é um fato. É um fato histórico. É isso que tem que falar para esse otário. Sabe, meu filho, deixa eu falar uma coisa. A questão do homossexual aí, claro que a gente não concorda com a execução de homossexuais, nem perseguição de homossexuais, nem coisa dessa natureza. Mas o que está sendo discutido aqui não é se o Hamas faz isso, tá? Está se discutindo o fato de que, por mais que haja esses problemas no mundo islâmico, nem por isso justifica o outro lado de destruir 90% de um país, de deixar o povo à míngua da fome, da miséria e da falta de remédios. É isso que está acontecendo, meu filho. Quer dizer que você acha que é humanitário fazer isso? Destruir um país inteiro, deixar 2 milhões de pessoas refugiadas, sem casa, sem nada, as pessoas perderam tudo. E ainda com uma política de querer expulsá-los para anexar e colocar mais judeu no lugar? Essa que é a grande questão. E eu fico assim impressionado porque essa mesma direita que fala sou contra LGBT, sou contra isso, aquilo, tá bom, vamos colocar democracia liberal e colocar LGBT no mundo islâmico. Pronto, vamos lá. Elas são colocadas em público e são apedrejadas. Que liberdade tem essas mulheres? Então, é esse tipo de regime que vocês defendem. E aí vocês vão me falar, Vili, mas nós não estamos defendendo esse regime, a gente defende o país, a gente defende o Irã, defende a Palestina. E agora eu quero mostrar pra vocês como vivia o povo iraniano antes da Revolução Islâmica que teve lá. Olha aqui, ó. As mulheres iam estudar, as mulheres podiam dirigir, as mulheres podiam trabalhar, as mulheres podiam se envolver na política, as mulheres podiam passear aqui nas praças com seus cabelos lindos, usando saia, usando as roupas da moda. Mas depois, eu posso... Primeiramente, o que eu saiba, as mulheres continuam estudando até hoje. É claro que, dentro da legislação islâmica, existe uma condição de relativa inferioridade das mulheres. Mas as mulheres estudam. Existem iranianos universitários que eu saiba. Então, é aquela história. Veja... Esse pessoal não toca no pomo da questão e se apega a questões estritamente superficiais para desumanizar o outro. Se eu chegasse no mundo islâmico ou no mundo oriental, alguém diria assim, olha, que coisa absurda, ter parada gay em Tel Aviv, ter, sei lá, liberalismo sexual restrito, né?
ensinar, sei lá, educação sexual para as crianças ou coisa parecida. Isso seria um argumento muito forte no Oriente. Por quê? Porque existe uma noção de moralidade diferenciada da nossa em algum ponto. E que eles são muito mais radicais e rigorosos. Observe que eu não estou relativizando aqui o que eles fazem. Para mim, eu acho que matar homossexual, coisa parecida, eu acho uma coisa bárbara. Mas o fato em si é o seguinte, é que esse tipo de comentário é algo que escamoteia um problema que é muito mais amplo e sério, que é o problema geopolítico. E que, na verdade, essa retórica de uma superioridade da democracia liberal sobre os demais povos, na verdade, é um passe livre para que essa democracia liberal intervenha e estabeleça políticas opressivas contra esses povos. Porque o que aconteceu com a guerra no Iraque, o que aconteceu com a Síria, causou muito sofrimento a esse povo. Com todos os problemas políticos e institucionais que existem nesses países, com Saddam Hussein e assim sucessivamente. Derrubaram a ditadura do Saddam através de uma mentira, das armas de destruição em massa. E isso porque, até um tempo atrás, Estados Unidos e Iraque eram aliados. Quando o Sr. Rumsfeld, que era, se não me falha a memória, secretário do Bush, ele estava apertando a mão do Saddam Hussein quando o exército iraquiano estava jogando gás sarin mostarda nas crianças curdas, nas mulheres curdas. Populações curdas foram assassinadas com gás venenoso. E ninguém falou em armas de destruição em massa, armas químicas e biológicas. Essa que é a grande questão. A grande questão é que a política é cínica. Aí ficam nesse papo, ó, a democracia liberal. Tá, e a democracia liberal fudeu a vida do Oriente, cara. Fudeu a vida desse povo. E daí? E daí que na democracia liberal você pode dar o cu e todo mundo achar lindo? E daí? E daí? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você acha que a Palestina é diferente? Quem falou aí? A Palestina é diferente? Mulher anda assim na Palestina? Abre o... Primeiramente, esse pessoal não sabe o que é a Palestina. Esse pessoal acha que a Palestina é uma Arábia Saudita. Não é. Temos a Cisjordânia, as mulheres estudam. Mesmo no Hamas, onde há radicalismo, existem populações cristãs. Isso aí é o tipo de caricatura meio ridícula mesmo. Vamos lá. Abre o olho, meu irmão. Pelo amor de Deus. E esse aqui, mostrar uma coisa que as mulheres estudando, ó, na faculdade de Teherã. Inclusive, ótimas cientistas, viu? Na época eram as melhores cientistas do mundo na faculdade de Teherã. Isso foi abolido, isso foi acabado. Olha como é que a mulher tem que... Ó, se você estuda aqui, ó, mulherada pra esquerda tem liberdade aqui no Brasil, pode fazer o que quiser. Eu acho que tem que fazer mesmo, tão certo, tem que estudar, concordo, tem que ter toda a liberdade do mundo. Olha como é que vocês iam andar aqui no Irã e na Palestina, ó. De burca. Que liberdade que vocês iam ter? Primeiramente, a burca não é um uso do Irã, mas sim do Afeganistão. Mas é aquela história. Veja, vou reiterar aqui. Eu não sou entusiasta do Islã, não gosto do Islã como religião. Tenho muitas objeções, inclusive, até mesmo apologistas islâmicos que falseiam um tanto a realidade com relação a isso. Mas eu também não posso aceitar uma caricatura. Acho que a gente tem que ver as coisas como elas são. E a gente tem que ser honesto em torno disso. Então, a forma como ele fala do islamismo é como se o islamismo fosse uma salada compacta, monolítica, e que não houvesse diferenças com relação, por exemplo, a alguém que vive no Afeganistão, alguém que vive no Irã, ou na Arábia Saudita. É interessante, porque ele está fazendo a caveira do Irã, porque, claro, o Irã é o inimigo da vez da democracia liberal linda e maravilhosa, mas ele não vai fazer a caveira, por exemplo, da Arábia Saudita. Ele disse, olha, por que você não faz a caveira da Arábia Saudita? A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos e Israel. E eu posso dizer, a condição da mulher saudita é pior do que a iraniana. Muito pior. Muito pior mesmo. Vamos lá. Então é isso que vocês defendem. Quando, aqui ó, LGBT sendo enforcado, eu posso mostrar as fontes para os vereadores e para todos que me procurarem, meu gabinete B320. Okay? Quando eu vi o professor falando aqui que Israel tem ódio e racismo aos outros, tem ódio e racismo maior que você apedrejar mulher, enforcar LGBT, jogar LGBT de prédio e matar pessoas pelas suas opiniões políticas? Não, pelo amor de Deus. E... Ué, quando a gente observa que Israel, para estabelecer o seu território, teve que expulsar famílias palestinas, isso não é atitude de racismo, de brutalidade? Sim, é. Como de fato existe sim uma política racista contra os palestinos. Veja, quando nós falamos de uma política racista, eu não vou dizer aqui que não haja judeus que não sejam racistas. Existem judeus que não são racistas e que condenam essas políticas. Né? A sociedade israelense não é uma sociedade tão monolítica nesse ponto. Mas existe uma política de discriminação e uma política mesmo até de aniquilação da comunidade palestina. Isso é um fato.
Então veja que aqui é sempre um uso retórico. Ah, porque apedreja mulher, apedreja adúltera e blá blá blá, e não sei o que. Sim, mas desde quando isso nega que haja uma política discriminatória contra os palestinos, em que dentro do seu próprio território eles têm que passar em pontos de checagem, em que eles têm situações de humilhação de um soldado israelense, um colono israelense aponta uma arma na cara de uma mulher muçulmana, ou mesmo cristã, dizendo, olha, sai daí que você não vai nem a poeira dessa casa. Isso existe, cara. Isso existe. Agora você vai negar porque é uma democracia liberal? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí chama-se espantalho. Tá, da mesma forma que eu posso bradar o espantalho dizendo que mulher adúltera é apedrejada, ou então, sei lá, mulher usa burca, eu também poderia usar o factoide dizendo, olha, o israelense colono judeu fanático que aponta uma arma na cara de uma mulher também, isso é válido pra você porque é uma democracia liberal? E Tel Aviv, gente, Tel Aviv, eu tenho muitos amigos que moram em Tel Aviv. Tel Aviv é um país totalmente, Israel é um país totalmente democrático, onde homens e mulheres estudam, homens e mulheres servem pro exército, tem a maior parada LGBT do mundo. Olha só que bacana. É interessante, aqui quando chega a parada LGBT, é coisa horrível, odiosa, é manobra das fundações norte-americanas, é manobra do George Soros, assim somente. Aí quando serve para defender o Estado judeu, aí, claro, olha, dar o cu é lindo. Olha, eu vou te dizer, viu? Aí se for um judeu dando ré no quibe, aí é mais maravilhoso ainda. Do Oriente, já foi mal do mundo. Do Oriente, onde tem a liberdade. Mas não tem, na Palestina e no Irã tem? Não tem. Quer dizer, devia ter? É isso que você tá falando? Você acha que devia ter parada LGBT na Palestina? Você acha que devia ter parada LGBT em Teherã? Então por que você condena a parada LGBT aqui, ô idiota? O que você acha? Vanessa, o que você acha se você chegar lá agora e desembarcar agora? Se você, do jeito que você tá aí, desembarcar agora no Irã, o que acontece com você? Você entende o que eu tô falando? Você querer associar judeu ao nazismo, cara? Fala-se sionismo ao nazismo. Você é professor, você sabe que os nazistas se uniram ao pessoal muçulmano para tentar diminuir a população judaica no local. Você sabe disso, você não é bobo, você estudou. Olha, a relação entre os sionistas e os nazistas é uma coisa bastante complexa e muito mal explicada, tá? Essa relação de fato existiu. E eu posso dizer uma coisa, existem momentos sionistas que têm pensamentos muito próximos do nazismo, sim. Veja, e isso não é uma questão retórica. Por exemplo, vamos pegar no caso da fundação do Estado de Israel, vamos pegar o Irgun. O Irgun. Eu acredito que esse boboca nunca tenha falado do Irgun. O Irgun era um momento judaico racista, de matriz fascista mesmo. O próprio Lehi. O Lehi, que era, se não me falha a memória, acho que ele era uma ruptura do Irgun, que era do Abraham Stern. O Abraham Stern foi pedir ajuda ao Mussolini, se quiser até ao próprio Hitler. Por quê? Porque eles eram momentos fascistas judaicos. Eles eram momentos fascistas. E é interessante que, como eu já falei aqui, existe o programa Havara, que foi o programa dos assentamentos, ou então da transferência dos judeus alemães para a Palestina, que foi, inclusive, patrocinada não somente pelo Estado nazista, como também pelos próprios sionistas. Esse acordo existiu. E isso pode colocar até mesmo uma pá de cal dentro da reputação do movimento sionista, que mostrou desde o início ser um movimento muito inescrupuloso. Veja, o movimento sionista ele não é um movimento monolítico, é isso que nós temos que entender. Ele é um movimento de vários matizes, de várias faces. Mas, para a busca do Estado judeu, eles fizeram muitas atitudes inescrupulosas. Inclusive, no processo de ocupação do território que até então era conhecido como Palestina, eles já tinham como ideia criar um Estado étnico e inclusive a possibilidade de deportação dos árabes que estariam no território que seria estabelecido como Israel. Quem diz isso, existe uma historiografia israelense sobre o assunto, que é a historiografia dos chamados novos historiadores. Eles são duramente criticados, até porque tem uma tendência de esquerda, mas eles estudaram documentos anteriores à fundação do Estado de Israel sobre o pensamento do movimento sionista e dos vários tipos de sionismos, e se criou uma lenda no movimento judaico de que os judeus queriam um país com dois povos, os árabes e os judeus. E isso não é bem verdade. Na prática, o Estado judeu, digamos, no seu conjunto, foi idealizado como um Estado étnico, estritamente judeu, e que as minorias étnicas, se elas não seriam banidas, se é que podemos dizer que os palestinos da atualidade seriam minorias étnicas, na verdade eles eram a maioria da população, então essas populações seriam banidas do Estado judaico, ou então colocadas numa situação de segunda classe, como de fato é o que acontece.
Muita gente vai dizer assim, não, mas os palestinos têm alguns cargos, têm alguns elementos de ocupação. Sim, ninguém vai negar isso. Mas com certeza eles não são protagonistas políticos, eles não são protagonistas sociais em nenhum ponto. Eles são uma minoria que há um certo grau de tolerância, mas em contrapartida, quando há algo mais além, o Estado judeu corta. Porque ele é judeu, é um Estado oficialmente judaico. Porque se falarmos nesse sentido de que, não, mas os árabes palestinos têm direitos, não sei o quê, olha, os cristãos no Irã também têm direitos políticos. Eles têm representação no parlamento iraniano. Ainda que seja um regime teocrático e não necessariamente democrático no sentido liberal. Eu não diria nem que é democrático. Claro que aquilo ali tem um pouco de fachada. Mas os cristãos iranianos e os judeus iranianos têm representação. Existe uma minoria judaica no Irã que tem liberdade de culto. Como também existe uma minoria cristã que também atua no mundo iraniano. E ele é tolerado. Então eu vejo que existe muito mito em torno disso. Mas vamos lá. Por que você não fala disso aqui? Isso você não fala. Você querer associar, falar que judeu é nazista, o povo que sofreu tanto, foram colocados em trens, câmara de gás. Você sabe qual era o nome do partido nazista? O nome do partido nazista? Partido Nazista Socialista. Partido Socialista. Sabia disso que tinha o nome do partido nazista? Ah, meu Deus, que saco, hein? Que saco. Deixa eu só colocar um ponto aqui sobre a questão do sionismo e do nazismo. Eu coloquei o Lehi e eu coloquei o Irgun, que foram grupos que inclusive deram incremento ao partido de direita, Likud, do Netanyahu. Que é o seguinte, o Irgun virou o partido Herut, que era o partido Liberdade, e depois virou o Likud. Então vejam que existe uma ascendência já de um nacionalismo radical sectário entre certos segmentos da política judaica. E observem mais uma coisa. Isso porque no governo Netanyahu existe um grupo chamado Grupo Car. Procure esse grupo, Grupo Car. O Grupo Car foi fundado por um judeu norte-americano que era um fanático racista judaico. E ele pregava abertamente que os judeus tinham que arregaçar com os palestinos e arregaçar com tudo que não era judeu. Ou seja, uma ideologia de supremacia judaica que causaria inveja ao nacional-socialista. Então dizer que existem movimentos sionistas que mais parecem realmente o nacional-socialista, existem, infelizmente existem, isso é um fato. Isso é um fato. Existem judeus que têm pensamentos que você poderia dizer que é do fio rezinho lá, do homem do bigodinho lá, viu? Só que na sua versão judaica, tá? Pode colocar, se der pra colocar no telão e coloca o nome completo do partido nazista. É um tipo diferente de socialismo. O seu socialismo é um tipo diferente e o Hitler é um diferente. Mas tudo era socialismo, meu irmão. Ah, que bacana, é mesmo, é? Quais livros você leu sobre o assunto? Com certeza não leu nada, mas vamos lá. E aí, como é que faz? E mataram judeus, colocaram em câmeras de gás, executaram mulheres e crianças. O maior holocausto da história da humanidade. Ai, meu Deus do céu, que saco esse discurso. Existe um outro ponto sobre a questão do holocausto. Veja, eu não sou revisionista do holocausto. Eu acho que existem muitas evidências sobre uma política de extermínio racial de Hitler contra os judeus, e não só judeus, mas também ciganos, poloneses e russos e assim sucessivamente. Mas o grande problema aqui é quando o holocausto é usado para justificar as políticas israelenses. Então, por exemplo, quando nós observamos que houve aquele ataque horrendo do Hamas contra a população judaica, civil no caso, majoritariamente civil, e depois a retaliação israelense, a gente percebe uma coisa. Não vamos justificar o que o Hamas fez porque foi criminoso, não tem nem o que se discutir. Mas a retaliação israelense foi um pretexto para destruir um país inteiro e expulsar a população. E eu pergunto para vocês uma coisa. Quando Israel destrói 90% do país, mais ou menos, praticamente transforma toda essa população em refugiada, morando em tendas, em condições subhumanas, etc. Em que ponto isso é diferente do Holocausto? Talvez a única diferença é que eles não deram a solução final ainda. Mas existem discussões, e isso você pode encontrar na imprensa, de criar até campo de concentração de palestino, pô. Olha, o que nós estamos vendo hoje na Palestina é uma das coisas mais absurdas e bizarras que você possa imaginar. E esse pessoal aí de Make America Great Again fica caladinho, defendendo uma política que é horrenda. Política horrenda.
injustificável. Mas vamos lá, vamos ao besterol. E agora você vem falar que judeu é nazista. E para concluir, presidente, como disse o vereador Pablo muito sabiamente, se Israel abaixar as armas, Israel acaba. Se o Hamas abaixar as armas, a guerra acaba. Mas é uma coisa muito interessante. Não, isso não é verdade. Vamos analisar a questão do Hamas, que é uma cria israelense e que acabou se tornando um momento de resistência à Palestina. Se os palestinos abaixam as armas, o que vai acontecer com a Palestina? Ela vai existir? Eu acredito que não. Veja que eu não estou defendendo aqui as políticas do Hamas. Acho que as políticas são bizarras. E eu digo que, inclusive, prejudicaram a causa palestina. Mas achar que o palestino desarmado vai ser melhor para os palestinos, isso também é completamente absurdo quando você vê o exército israelense ocupando o território palestino cada vez mais, expulsando o palestino, humilhando o palestino, fortemente armado. Esse cara não conhece nada da realidade palestina de Israel. Ele só repete chavões, só chavões ideológicos, chavões que são legitimadores de atitudes políticas que tentam desumanizar o adversário e se autoafirmar. Quer dizer, Israel não está tomando as terras dos palestinos por uma questão de democracia, está tomando porque simplesmente existe um projeto nacionalista, radical, racista, que trata o palestino pior do que merda. É simples. Israel fez ataques estratégicos contra chefes do programa nuclear iraniano e generais iranianos. Estratégicos. Israel conseguiu eliminar um alvo no 12º andar do seu apartamento sem ferir mais ninguém. Irã ataca... Não, isso não é bem verdade não. Morreram centenas, se não milhares de pessoas civis no bombardeio de Israel contra o Irã. Então esse tipo de comentário aí é conversa mole. Conversa mole. Vamos lá. Irã ataca indiscriminadamente Tel Aviv, ferindo civis e alvos civis. Se você... Israel faz a mesma coisa. Israel já destruiu praticamente 90% de Gaza. O que você acha que é isso? Deixou todo mundo sem casa, praticamente. E se você acha, por exemplo, que, como o pessoal diz, olha, Israel avisa que vai atacar a tua casa, tá bom, vai avisar que vai atacar a minha casa e, quer dizer, destrói a minha vida, né? Destrói a minha casa porque tem, teoricamente, um terrorista abaixo de mim. É essa a lógica deles. Se vocês fossem presidente, líder de um país, e soubesse que um país vizinho que tem ódio ao seu povo, estivesse prestes a fabricar uma arma nuclear, vocês deixariam? Vocês deixariam? Você acha que sempre quem serão os alvos dessa arma nuclear? Pessoas como vocês, que vivem numa democracia, estão livres. Mulheres, crianças, LGBTs serão alvos das armas nucleares de iranianos e terroristas islâmicos. Não, meu filho, sabe o que acontece? A bomba atômica, ela não vai ser utilizada porque ela é um instrumento dissuativo. Os russos não vão usar uma bomba atômica contra a OTAN. Os Estados Unidos não vão usar uma bomba atômica contra a Rússia. O problema é o seguinte, veja, eu não sou a favor, a princípio, do programa nuclear iraniano. Longe disso. Porém, quando você vê uma política israelense que tem um expansionismo territorial, roubando terras da Síria, roubando terras do Líbano, ou pelo menos ameaçar tomar o sul do Líbano, ameaçar expulsar toda a população palestina, como é que o Irã não vai pensar em ter uma bomba atômica? Isso é o que você chama de democracia liberal? Democracia liberal é expulsar a população palestina? É anexar o território palestino e tratar o palestino como um apátrida, como o judeu há 2.000 anos atrás foi apátrida também. É isso que você está defendendo, meu filho. Ainda que eu não defenda a ideia de uma bomba atômica iraniana, mas a política israelense e a política americana fabricaram essa ideia. Permitiram essa ideia. Por quê? Porque o mundo árabe quer um critério de dissuasão. E não só árabe, no caso é persa, né? No caso é o Irã. O Irã não vai jogar arma atômica contra Israel. Porque eles sabem claramente que se acontecer isso, eles vão sofrer retaliação mundial. A bomba atômica é um instrumento de dissuasão em que delimita a guerra. Que não haja, por exemplo, um desequilíbrio. E nós estamos vendo desequilíbrio. A Síria já foi destruída, o Líbano já foi destruído. Quer dizer, o Líbano e a Síria estão no mais completo caos. O Iraque está no caos. E querem levar o Irã para o caos também. A derrubada do regime iraniano não vai levar necessariamente à democracia ou coisa parecida. É possível que o país seja levado ao caos também, como o Iraque, como a Líbia, como o próprio Egito. Nessa tese da Primavera Árabe, vamos estabelecer democracia no mundo árabe. Vocês deram vazão para o arabismo, porra. Para o terrorismo islâmico mais radical. Para o islamismo mais radical e sectário. A derrubada do Hosni Mubarak no Egito, que ele estava governando há anos no poder,
simplesmente quase deu poder à Irmandade Muçulmana no Egito. Um país de mais ou menos o que, 80 milhões de pessoas, 90 milhões? O Egito na mão da Irmandade Muçulmana. Quem deu o golpe de Estado e acabou com a Irmandade Muçulmana foi o exército egípcio, que tem uma tendência nacionalista laica, nasserista. Se não houvesse esse golpe de Estado, nós teríamos o quê? Um núcleo do radicalismo islâmico no Egito. E quem foi que ajudou? Foi o Ocidente, porra! Olha aí! Uma merda, cara. Que papo furado. Então abre o olho aí, gente. Para de defender coisa errada aí, pelo amor de Deus. E aqui, vocês estão falando que estão contra a guerra e tal. Cadê o apoio aqui ao outro lado também? Vocês estão a favor de um lado. Não vem com essa passividade de mim, não. Valeu, presidente. E você tá defendendo o quê? Defendendo os Estados Unidos enrabando o Brasil? Como é que pode, né, cara? Olha só, que data foi essa aqui desse debate horrível. 3 semanas atrás. Quer dizer, o cara se acha inteligente colocando um chapeuzinho de um presidente norte-americano. Ah, meu Deus, que coisa... O Olavo de Carvalho fez um estrago tremendo nesse país. Vamos ver. Bom, então tá aí. Bom, acabou. Graças a Deus, cara. Que debate horrível, que debate chinfrim. Já não bastava aquela musiquinha escrota dessa mulher aí, dessa chatinha aí, woke. Aí vem o maga aí, o colonizado mental, defendendo só merda oposta. Então, meus amigos, até a próxima.